Olá a todos, bem-vindos ao podcast Para Além do Ringue. Eu sou o Ivo Cardoso, comigo tenho o Ricardo Fonseca. Pois é, pessoal, vamos trazer-vos aqui pessoas, figuras muito importantes do mundo das artes marciais e esportes de combate. Vocês também vão ficar a conhecer um pouco dos bastidores, portanto, fiquem connosco e hoje temos aqui um convidado especial, o nosso amigo Rui Araújo. Rui Araújo, bem-vindo aqui ao nosso podcast Para Além do Ringue. Olha, deixa-me dar-vos os parabéns. A iniciativa é belíssima. Acho que já toda a gente já tinha pensado de alguma forma fazer uma coisa deste género. Mas também é preciso um bocadinho de coragem, portanto, de parabéns. Conclusão, não teve colhões para avançar, não é? É Eu não isso. sei se vai dizer colhões, porque nós temos aqui alguns aspectos do sexo feminino também que não têm. Pronto, coragem, vamos pela coragem. Quando diz colhões, Agora não faz mal, porque nós somos do norte. Pois é, de norte era isso que eu ia dizer, nós somos norte. Aliás, as mulheres até gostam de dizer que têm mais que os homens, que é isso. Sim, Bem, nós estamos a brincar, mas a ideia deste podcast... Não, estamos a... É para ser, agora aproxima-se. Está bom, olha, continua. Estávamos aí bem. Estamos aí bem. Não, mas agora há um Mas a corte. ideia é... Agora há um corte aproxima-se a cara de algum. O que é que quebraste? O que é que quebraste? Rui, estava a dizer que a ideia deste podcast é mesmo isso, é falar um bocadinho abertamente, à vontade, claro, sem exageros, mas dar a conhecer muito o que é para além do ringue e dar a conhecer as pessoas e os intervenientes que muitas das vezes não têm o devido foco ou muitas vezes conhecemos do ringue e não para além dele e o seu passado. Então a ideia é esta, é demystificar um bocadinho o trabalho que é efetuado dentro e fora do ringue, do tatame, e das associações e federações das artes marciais e esportes de combate. Portanto, Basicamente é isso que o Ivo disse. Então vamos começar assim. Vamos falar aqui um bocadinho sobre ti. Consegues falar aqui um bocadinho sobre ti aos nossos intervenientes? Consigo. Falar sobre mim é fácil. Então fala-nos um pouco sobre ti. Não é que... Olha, isto é curioso. Peraí. Eu não disse, ele era incapaz de aguentar uma entrevista sem dizer como basicamente, Rui, para quem não... Ai, Deixa comigo. Deixa comigo. O que é que vocês utilizaram? Não, tranquilo. Então, é exatamente isso. Então a primeira pergunta que a gente tem para ti não é uma pergunta. A gente quer que tu fales um pouco sobre ti aqui aos nossos telespectadores. O que é que queres saber? Em concreto? Fala um pouco de Cuidado, o que é que vais perguntar? quanto é que calças, o teu número de telefone, não. Um pouco para quem não te conhece, Rui, dá a conhecer aos telespectadores quem é o Rui Araújo, o que é que o Rui Araújo faz, e em prol das artes marciais e esportes de combate, que é esse a nossa foco, aqui para além do ringue, dar a conhecer quem é o Rui Araújo. Pronto, o Rui Araújo tem uma história não muito antiga comparado com muitos dos mestres das artes marciais que cá estão. Eu estou ligado ao Kempo desde 2008, 2009, portanto fui convidado por um colega no ginásio, que fazia Kempo, para experimentar. E pronto, eu na brincadeira fui, fiz o meu primeiro treino, não gostei nada do meu primeiro treino, foi muito repetitivo, lá está, as artes marciais na sua essência, portanto, estamos a falar no século já XXI, em que nós não estamos habituados àquele rigor todo das artes marciais. Foi mesmo aquele treino tradicional, não é? Não foi o verdadeiro, não? mas olha, foi de muita repetição e aquilo na altura provocou-me um bocado. E para quem não está habituado, ou seja, foi a tua primeira arte marcial, se calhar não. Não foi a primeira experiência, mas foi a primeira arte marcial Então que posso sim, dizer que fiz. é sempre mais massacrante, não é? Não tem impacto. Foi marcante. Há quantos anos estás ligado às artes marciais, Rui? Eu faço desporto desde sempre, desde os meus 14 anos que faço desporto. Artes marciais fui experimentando alguns desportos de combate, mas nunca me seduziu mais. Também, talvez, pela minha profissão, sou projetista de formação, mas depois ali numa fase já mais perto dos 30 anos, deu-me para aquilo. E fui, e avancei, e tive belíssimas experiências, e outras não tão boas, em que me apeteceu desistir, nomeadamente aqueles crosses à cabeça, caras de deixar comigo desabanados, mas pronto, mas Então, e fiquei cá. Exatamente, tu antes de estares no campo, disseste que praticaste outros esportes, não é? Qual foi aquele teu desporto que tu dedicaste a sério antes do
campo? Houve algum desporto que tu levasses a sério? Olha, Aqueles do teu percurso marcial até aos dias de hoje. não houve muito. O que houve muito, olha, foi o típico, para quem nasceu em 78, ou seja, o que havia disponível na minha freguesia era futebol, não havia mais nada. Portanto, É um bocadinho a realidade de todos nós, não é? Felizmente está a mudar bastante. E depois, ou seja, depois de ter enverdado pelos ginásios, em vários ginásios onde fui passando, lá fui encontrando outras modalidades e fui experimentando. Mas nunca me surgiu, como disse no início, ou seja, nunca foi uma coisa que me trouxe. Mesmo porque havia uma limitação, e o campo tem esta vantagem, ou seja, o campo é tão abrangente do ponto de vista marcial e do ponto de vista desportivo, porque o campo é um desporto, que não me trouxe só a parte do conhecimento de combate marcial, digamos assim, se bem que esta questão das artes marciais é um bocado confusa hoje em dia falar dela, porque muitos a pregam, mas poucos são aqueles que põem de facto em prática aquilo que são a verdadeira essência das artes marciais. A essência das artes marciais não é propriamente fazer saudação ao mestre e à sala, está certo? Claro. Ou seja, é uma coisa de resto. Esse é o grande problema que nós sentimos, há um bocado de desconhecimento e de respeito marcial de quem realmente merece. Por isso é que nós também decidimos criar este podcast, para desmistificar um bocadinho isso. Portanto, não sei se queres passar à próxima pergunta. Mas esta parte, para completar um bocadinho esta parte, por trás das artes marciais existem muitos valores, mas essencialmente existem pessoas. E uma pessoa que quer enverdar um desporto de combate e queira passar para a sociedade, hoje em dia é um bocadinho diferente, mas queira passar, Pois, mudou um bocado. mas naquela altura não era muito assim. E ainda hoje existe uma dificuldade para algumas pessoas entenderem, porque, repara, os meus vizinhos todos, aquilo que associam à partida é à violência, e já estamos fartos de falar disto, que quem fala em artes marciais não está necessariamente a falar de violência para fora, mas sim uma luta connosco. Sim. Ou seja, nós entramos, gostamos daquilo que fazemos, aliás, é o sítio certo para quem gosta de andar. E aprendemos a evitar a violência, não é? Sim, pelo menos estamos mais preparados para ela. As aulas de artes marciais, um bocadinho mais para a frente, ensinam-nos muitas coisas, mas há uma que nos ensinam em específico, principalmente na competição. É que existe uma barreira, de facto, até onde é que tu podes ir. E quando se fala em defesa pessoal e quando se fala em artes marciais e desportos de combate, a maior parte das pessoas só vê a pancada, não vê que quando o adversário está magoado ou debilitado, quem está em primazia para. E isto é uma das primárias lições que nós podemos levar para a rua, porque na rua, por exemplo, se houver só berros e discussão, a defesa pessoal não precisa propriamente de ser violenta. Se for verbalmente violenta, tudo bem. Ou seja, quero com isto dizer que as artes marciais muitas vezes confundem-se com aquilo que é violência física, mas aquilo que o malta aprende, grande parte das vezes, é a trabalhar um bocadinho o seu estado de espírito. Emocional também. Sim, é sem dúvida. É a minha visão. Agora, se calhar, podemos falar um bocadinho sobre o campo, não sei. Sim. É assim, fala-nos um pouco, eu sei que estás mais ligado ao campo. Sim. 100% ligado ao campo. Sim. Epá, sim, se calhar eu e o Ricardo também mais ou menos, sim, não é? Sim. Mas temos um trajeto marcial diferente, depois vamos aprofundar mais para a frente. Certo. Ou não percam o próximo episódio. Não, no próximo episódio, sim, não é neste. Estou curioso. É neste. Tens que ver, Não, tens de vai estar ser atento. interessante, vai ser interessante. Então, a situação era, Rui, fala-nos um bocadinho, primeiro, o que é o campo? Ok? Para quem não conhece, o que é o campo? Porque o campo é das modalidades que tem mais atletas a nível nacional e muitas vezes é desconhecido. Primeiro, eu queria formular isto da seguinte maneira, que é, eu queria, e se calhar melhor que ninguém, o Rui Araújo para fazer isso, porque és um bocado também um impulsionador do campo aqui no Norte, e um forte impulsionador, e mais trabalha para que o campo vá crescendo aqui a Norte, e por si só a nível nacional, e o Norte é uma das maiores potências, digo eu. Com o que dizes. É pacífico. Nós depois vamos convidar a volta lá de baixo, portanto é pacífico. Eu gosto disso, eu gosto de ficar. Portanto, fala-nos um bocadinho o que é o campo, para quem não conhece, o que é o campo, as origens do campo e como é que está o campo a nível nacional. Muito bem. Essa é uma daquelas perguntas que é muito difícil de fazer.
Então vamos por partes. Não, mas eu vou começar aqui a pergunta fazer. é fácil. Vou falar É Vou falar fácil. aqui de uma coisa muito curiosa. Há uns anos convidaram-me para uma palestra sobre numa outra modalidade essa, com grandes capacidades financeiras, que é caso raro nas artes marciais. Certo. E é muito curioso porque Futebol. a pessoa. É uma Artes marciais. Peço desculpa. E é muito curioso porque o que a pessoa que estava a fazer a palestra de outra arte marcial dizia por muito que a gente pesquise e procure, há uma palavra que surge sempre. Os registros canónicos que vou encontrando na faculdade de Beijing e afins, que é a palavra Kempo. E porquê? Porque a palavra Kempo literalmente quer dizer lei de punho. Mas o Kempo hoje não é o Kempo do ano 520 a.C., ou seja, antigamente o Kempo e as artes marciais existiam essencialmente para as pessoas se defenderem, não era com um árbitro no meio, não era no sentido de fazer defesa pessoal, como eu disse há pouco, verbal, e tentar evitar o contacto, era, como toda a gente sabe e vê nos filmes, era a sério, eram ataques de pessoas, eram ataques de animais, então as pessoas tinham que se preservar e preservar também os seus bens. Por isso é que grande parte das armas que existem ainda hoje nas várias artes marciais e nas nossas também, são muitas delas armas que se assemelham a alfaias agrícolas. E porquê? Porque era a única ferramenta que a população e as pessoas tinham, e os monges tinham, para se poderem defender, para além das mãos. Pronto. Naturalmente que depois existem uma série de variantes, não é? O caminho do punho e afins, mas esta quer dizer lei do punho. O Kempo hoje não é, de facto, ou não poderia, ou não deveria ser chamada de arte marcial apenas e só. Para mim, a pergunta mais, e a resposta mais óbvia para essa pergunta é: o Kempo é um desporto. Ponto. Tem origem no Oriente, sim, mas depois também pela deslocalização de vários mestres daquela região, da China essencialmente, portanto vão surgindo várias variantes. Em Portugal surge em 1975 a primeira, pelo menos é a data que me ocorre agora, através do Sorin Kempo. Portanto, e depois, os anos 80 foram ricos e apareceram vários estilos. Em 2020, penso eu, existia a Federação Portuguesa de Kempo Chinês, que depois foi extinta, e deu origem à Federação Portuguesa, à atual Federação Portuguesa de Luan Tao Kempo, que entre uma série de questões relacionadas com relacionadas com outras artes marciais, relacionadas com outras pessoas, porque nós aqui também temos um bocadinho esse problema que é nem todos nos entendemos, apesar de fazermos todos o mesmo. E quem me vai ouvir vai, de certeza, há gente em casa que vai dizer assim, alguns vão dizer, não, nós não fazemos todos o mesmo. Ok, uns podem fazer melhor, outros podem fazer pior, mas nós temos grandes desportistas em Portugal com nome lá fora, também temos grandes desportistas em Portugal sem nome lá fora. E em Portugal não é fácil fazer carreira daquilo que são as artes marciais. Que o digam os nossos lutadores que estão dispostos a lutar contra o pessoal de todas as artes marciais, ao contrário das outras que fecham as portas. Fecham. Bom, agora vão abrir, mas são muito mais elitistas naquilo que é a competição. Nós no Kempo temos esta forma de estar, por isso é que se chama Luan Tao. Luan Tao, exatamente. Mente aberta. Mas nem todos os praticantes de Kempo, ou escolas, o que queiras chamar, não têm essa mente aberta, é isso que queres dizer? Sim. Eu, na minha opinião e na minha visão, por muito que queiram muitas vezes passar uma imagem contrária, eu não me parece que nos dias que correm seja muito assertivo dizer que a minha escola é melhor que a tua ou a minha arte marcial é melhor que a tua. Eu acho que hoje nós estamos definidos essencialmente pelos atletas que temos. Antigamente era o mundo dos mestres, hoje já não é assim. Primeiro, nós temos imensas regras a cumprir, principalmente em Portugal. O IPDJ obriga-nos a ter cursos de treinadores. Ou seja, o tempo do vamos fazer uma espargata sem aquecimento. Perna aberta. Desculpa lá, Deus chamar. Mas aquele gajo nunca mais veio treinar, ele tinha jeito. O que é que ele nunca mais veio treinar? Porque está em casa com as pernas Agora há abertas. muito mais formação já. lá, muito mais formação. Diz? Agora há muito mais formação também para os treinadores. Que era muito importante e havia uma ausência muito grande. Porque a maior parte das pessoas, por muito que saibam bater, as artes marciais não são só isso. Eu acho que há uma fase em que o Kempo também estava muito ligado à parte tradicional. Hoje em dia já não é bem assim.
continuas a ter a parte tradicional, mas a parte desportiva acho que está a crescer cada vez mais e ter mais adeptos, o que faz com que catapulte o campo para a modalidade que é hoje e que muitos, lá está, que não conhecem, e estes podcasts vão servir para isso, não só para o campo, como para o kickboxing, como outras artes marciais e esportes de combate, dar a conhecer a realidade. Então, melhor do que ninguém poderás dizer o que era, ou seja, para quem não conhece, diferenciar um bocadinho o que é o tradicional e o que é o desportivo. Sim, e também, se calhar, desculpa, falares um bocadinho das diferentes armas que existem, como falaste, ou seja, da Das antiguidade. alfaias. Sim, exatamente. Também seria interessante o pessoal conhecer algumas das armas do que eu. Eu achei interessante porque eu, se calhar, quando chegar eu ainda tenho a voz, eu vou tentar pesquisar lá qual é que são as armas que eles têm, que eu tenho uma coleção e assim conseguia, se calhar, recolher algumas. Eu não percebi essa da voz. A voz é o quê? A voz é a Laura. Costumava ser a voz. Não, a voz. A questão relacionada com as armas é muito curiosa. Porque, por exemplo, o Kali filipino, ele era usado como são usadas os sabres e as espadas, enfim. Mas uma ocasião também me foi... Eu fui tendo muitas formações com grão-mestres de fora e no meio dessas formações e estágios e afins havia de facto um grão-mestre filipino que falava sobre uma coisa muito curiosa, que era um sabre ou uma espada naquela altura custava tanto, por exemplo, como custa hoje um carro barato. Ou seja, a maior parte das pessoas não tinha um sabre ou uma espada ou não tinha capacidades financeiras para comprar. Então, quando vocês veem bastões, muitas vezes aqueles bastões mais curtos, apesar de serem trabalhados de uma forma diferente e foram adaptados naturalmente porque não têm lâmina, mas são usados para a defesa também. Ou seja, aquilo que acontece com a maior parte das armas, por exemplo, os nunchakus, vulgarmente chamadas por matracas. Sim, são nunchakus. Os nunchakus eram um pau de bater o milho, ou seja, antigamente o que existia era uma arma de duas secções, que essa arma depois tem 2 ou 3 secções, sim. E tu seguravas no bastão e batias no milho. Hoje isso é feito através de métodos modernos, portanto isso deixou de existir, mas a arma ficou, ou seja, quem conseguiu manusear muito bem aquela arma, depois usava para se defender. Sim. Claro que depois também foi transformada numa espécie de arma artística. Que é aqui que surge a questão do tradicional. Curiosamente, a questão do tradicional não é assim como se está a dizer. Ou seja, no tradicional é que se faz tudo. Não é, eu percebi a pergunta, ou seja, a pergunta tem a ver diretamente Sim. com aquilo que são as formas e as catas. Se calhar é mais as regras, coisa com regras, não é? Mas, por exemplo, nós temos uma disciplina que era a disciplina obrigatória, sempre foi, que era o knockdown, em que não havia controle de potência. Não há controle de potência, aliás. Não há, pois continua, não é? Mas que deu depois também origem a outras modalidades ou disciplinas dentro de outras modalidades marciais. Mas o que é certo é que dentro do tradicional sempre se fez tudo. O desportivo surgiu depois porque é a única forma que tu tens hoje de conseguir garantir a continuidade de uma arte marcial. Repare, o que é que seria do futebol, pergunto eu, se a única coisa que eu podia fazer era dar toques. Ou seja, ia contar o número de toques que dou. Eu não tenho um adversário, logo não é um desporto. Bem diferente daquilo que é uma atividade física. Okay? Que é uma coisa que nós muitas vezes temos tendência a esquecermos. A atividade física é uma coisa completamente diferente. Porque nós temos vários desportos que não implicam grande atividade física. Temos o atirar o dardo, aliás, temos agora aquele campeão grego que fez uma belíssima figura com a mão no bolso e a ganhar uma medalha olímpica. É um desporto. Sim, porquê? Porque está em disputa qualquer coisa. E é aqui que nós temos que entrar naquilo que é a verdade do momento. Ou seja, já não é, lá está, como eu dizia, já não estamos no ano 520 a.C. ou mais além, em que nós não tínhamos hipótese. Não é? Os homens iam todos para a guerra. Fossem eles a partir de uma determinada idade, ia tudo para a guerra. E aqui sim entra a questão tradicional. Quem é que ficava normalmente nas aldeias? Eram as mulheres. A cuidar dos filhos. A cuidar dos filhos e afins. As mulheres, também elas, tinham a preocupação de se manter ativas. Ou seja, de onde é que vem grande parte das katas? Também tem a ver com isso. As mulheres ficavam e continuavam a trabalhar
Nós hoje nos desportos de combate temos uma coisa, hoje não, sempre tivemos, que é o trabalho de sombra, certo? Em que nós trabalhamos com um inimigo invisível. Sim. Vamos aplicar uma série de técnicas de acordo com aquilo que nós sabemos, certo? E às vezes até acabamos no chão, não é? Queremos fazer um rotativo e escorrega o pé e cai no chão. Isto acontece no tradicional. A diferença entre aquilo que é o trabalho de sombra e o tradicional, ou as formas que acaba por ser uma sombra, é que está tudo programado. Enquanto que eu, se estiver a fazer sombra livre, estou a fazer um trabalho livre à minha vontade, eu, se estiver a fazer uma kata, já não é assim, ou uma forma neste caso, eu estou a fazer algo que está programado. E aqui é que entra esta dificuldade muito grande. Porquê? Porque as katas, ou para treinar o tradicional, alguns dos mestres mais antigos que me vão ouvir vão dizer: Rui, se calhar não estás certo, porque para treinar tradicional é preciso suar muito, é de facto. Mas tu consegues atingir muito mais rapidamente aquela pulsação forte a fazer uma corrida do que a fazer uma passada. Então, o que acabou por fazer com que o tradicional ficasse um bocadinho mais para trás tem a ver com a disponibilidade física que tu tens de dispor enquanto atleta. Muito bem, muito bem. Agora eu ia te perguntar, embalados por aquilo que estávamos a explicar, já respondeste aqui a uma pergunta que íamos fazer, que era tentar explicar um bocadinho as armas, o que é o tradicional, o que é o desportivo. Focaste demasiado no tradicional e esqueceste o desportivo. Porque tens que pensar, ok, para nós, sim, nós conhecemos o Kempo, e eu, Ricardo, se calhar mais a parte desportiva, não tanto a tradicional, fizeste bem diferenciar, mas eu queria que explicasse um bocadinho, embalado já para outra pergunta, que é explicar um bocadinho o que é as diferenças principais entre o tradicional e o desportivo, ok? E focar um bocadinho mais no que é o desportivo, ok? Não há necessidade de explicarmos todas as modalidades, porque quem está em casa não vai entender, temos muitas vertentes, mas tentar mostrar um bocadinho qual é a diversidade que o Kempo tem para oferecer, ok? Para quem não conhece o Kempo. Eu vou puxando a fita atrás. Também não é muito difícil de explicar, sim, porque na realidade o trabalho que nós temos no Kempo, se nós olharmos para os outros desportos de combate, então vamos esquecer artes marciais. Porque aqui é que entra aquela discussão que dizíamos no início, que tinha a ver com aquilo que é uma arte marcial e aquilo que é um desporto de combate. Sim. Portanto, de facto, tudo nasce como uma arte marcial, ou tudo, quase tudo, nasce como uma arte marcial. E os esportes de combate que existem hoje também são inspirados nas artes marciais, afinal. Tem várias divergências e vertentes que depois vão se formando. Agora, com esta atualização, tudo se transforma num desporto, certo? Porque, repara, se eu no Kempo, naquilo que é mais tradicional enquanto arte marcial, vou trabalhar um enrolamento ou uma defesa pessoal, não é? Que é a parte tradicional, eu, se passar isso para a parte desportiva, eu vou trabalhar aquilo que faço hoje. Nós temos, por exemplo, um imenso trabalho de chão, ou seja, que é levar o meu oponente para o chão. Mas isso é mais para a parte desportiva. Mas era isso que querias, não? Sim, mas imagina, o que eu quero referenciar aqui, imagina, a parte tradicional, nós temos, pelo modo que eu tenho, tu tens com armas, sem armas, ok? Eu queria que explicasse um bocadinho essas diferenças. O que é o kata, o que é com arma, o que é sem arma. E depois, por exemplo, na parte desportiva, temos as vertentes de light, que é plena velocidade, e a de potência. Sim. E que temos algumas que são parecidas, inclusive, ao MMA e por aí fora. É o contrário. É assim. É o contrário. Isto tem muito a ver com quem é que nasceu primeiro, mas hoje não será essa a discussão. Vocês um dia se calhar estão aqui e convidam mais 2 ou 3 intervenientes e tem que ser no ringue, porque o jeitinho que ele acaba de lá. Não, nós já escolhemos o ringue por correr mal. Nós, por acaso, uma das coisas que vamos fazer, Ricardo, temos ali umas luvas gigantes. Eu acho que até era uma coisa engraçada. Imagina, por acaso hoje só temos um convidado, mas quando tivermos 2, mas a luta sozinho. Quando houver, nós por acaso podemos fazer o final, a luta de luvas gigantes aqui. Eu acho que era engraçado. É uma coisa a anotar, apontei, temos que apontar. Quando convidares atletas, vou apontar aqui. Quando convidares atletas, acho que é uma coisa engraçada. Olha, com o jeitinho aumentamos as visualizações. Possivelmente. Puxas a cadinha para o lado, senão ainda corres o risco de alguém ficar. Possivelmente. E vais também agarrar a cadeira. O que o Ivo quer perguntar é. Eu acho que a parte desportiva também foi-se um bocado a adaptar-se aos atletas de agora, não é? Mas eu respondi isso naquela parte. Sim. Eu sei que era a aprofundar um bocadinho mais isso, porquê? Porque quem está em casa, ok, ouviu, já percebeu o que é um bocadinho o Kempo,
Mas acho que ficou ali um bocado a ideia de o que é que o campo, ou quais são as variantes que nós podemos ter no campo. Sim. Só te entender, mostrar um bocadinho mais as variantes e as opções Mas já são três. que o campo pode usar. É isso. São três, muito simples. É Uma isso. é a parte desportiva. A parte desportiva é aquela que entra de facto em competição, em que entra a disputa, em que eu tenho de facto de me pôr à prova com uma outra pessoa, e entre assim os nossos campeonatos. Nós temos as vertentes de potência e de plena velocidade. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. E depois temos E a com parte Mesmo no desportivo também temos o tradicional, ou seja, porque também temos provas com o tradicional. A questão é que uma e a outra vão crescendo de forma paralela, porque o que há uns anos o tradicional estava cá em cima, acabou por inverter, também devido à maior facilidade que há em ensinar ou criar um treinador desportivo. Portanto, é relativamente mais simples, não é tão complexo, mas será talvez mais comercial também. E do ponto de vista da saúde, uma vez que as pessoas gostam, porque o desporto também acaba por ser um bocado isto, que é venham fazer desporto, seja ele qual for, nem que seja ir correr, mas a ideia é ativar o sistema cardiovascular. Temos outra coisa que as pessoas procuram muito, que eu ia falar de certeza, que é a realidade. Não é? Pois, ou seja, a defesa pessoal. O campo nasce essencialmente da defesa pessoal. Portanto, tudo aquilo que eu falei no início é a fundação e a base daquilo que é o campo. Ou seja, é eu defender-me contra um animal, contra uma pessoa, seja contra aquilo que for. E depois, da parte desportiva e da defesa pessoal, temos a parte tradicional. A parte tradicional, essa sim será um desporto mais informal, em que as pessoas vão e querem aprender a modalidade no seu total. Ou seja, as pessoas aquilo que querem fazer é aprender a fazer formas, é aprender a fazer defesa pessoal, é aprenderem a fazer combate também. Ou seja, e competir, inclusive, muitas vezes até dentro da própria escola, onde fazem. Agora, não passam é daí. Isso sim é o desporto informal. Aliás, o desporto informal devia ser muito mais amplo. Dizem as estatísticas que nós temos cerca de 800 mil pessoas em Portugal a fazer desporto, cerca de 700 mil são federadas. Ou seja, isto deixa-nos no espectro 100 mil pessoas a frequentar ginásios, caminhadas e afins. Nós somos um país com mais de 10 milhões de pessoas, portanto, isto é o terror. E aliás, fica aqui o conselho para toda a gente: façam desporto, por favor. Ou então, uma atividade física. Eu falo em desporto porque o desporto normalmente tem sempre esta mais-valia. Ou seja, Sim. qualquer desporto, qualquer exercício, seja praticado. Lá está o problema do desporto. É que nem sempre é. Mas pelo menos mexe-me, já não é muito mal. Apesar de eu recordar esta imagem daquele atirador brilhante, não é? Não me sai da cabeça, não é? Acho que uma bolsa dá um tiro. E visto os outros cheios de materiais, não é? Equipamentos. Equipamentos, o outro, com licença. E ficou em segundo, não foi? Foi incrível. É um facto. Pronto, ou seja, o campo tem de facto estas três vertentes. Mas eu acho que estas três vertentes, cada vez mais, todas as artes marciais falam delas. E ainda bem que falam delas. Porque o que acontece é, se falarmos nas outras federações e nas outras entidades responsáveis por aquilo que é o ensino das artes marciais, eu acho que o campo está em todas. Esta é uma coisa curiosíssima. Portanto, e também não tem mal nenhum. Portanto, ou seja, se é para estar, que estejam com coisas boas. Claro. Eu tenho uma pergunta engraçada para ti. Se calhar és capaz de responder. Muita gente, se calhar, está a ver isto e está a perguntar-se: mas isto não é, por exemplo, outra arte marcial? Karaté? Isto não é Kung Fu? Isto, ao fim e ao cabo, não é a mesma coisa? Se calhar, pessoas estão a ver isto. Qual é a diferença? Não é? Tu consegues dizer-nos qual é a diferença? Uma coisa que se destaca no filme que não tem nas outras, por exemplo? Como, por exemplo, tu falaste em duas. Sim, por exemplo, uma delas que eu pratiquei e outra que não. Pronto. Uma delas, essencialmente, usa as pernas. Não é? Privilegia o uso das pernas. Não é tão completa. Eu hoje pergunto a ti, não é? Naturalmente, como ex-praticante ou praticante que és, porque nunca deixas de ser praticante, claro. Podes é não competir, mas está certo. Portanto, se tens mãos e pernas, se calhar és um atleta mais completo se trabalhares as pernas, os braços e as pernas todos juntos. Aliás, mesmo porque eu sei que tu és um desportista e que gostas de andar sempre na forma, se trabalhares só as pernas, vais ter um problema. Hoje em dia até é o contrário, quase toda a gente trabalha o tronco e depois ficam muito musculados e depois pernas magrinhas. Em relação às outras artes marciais, eu volto a dizer, eu experimentei-as. Eu achei esta já mais... agora, não sei se queres mencionar. Não? Ok. Acho que não é... Eu acho que era pertinente. Da minha parte, não é minimamente era mais justo. para te conhecer a ti. Mas eu
reparem, eu quando faço este papel, Olha, porque repara, há aqui uma coisa que é curiosa. há muitos que começaram pelo balé e não temos de ter vergonha Mas eu disso. já te disse que comecei no futebol. Nunca fiz balé, curiosamente. Mas olha, Mas para a elasticidade avisa que é bom. Pois não sei. Não sei por balé. Eu não me identifico muito com a vestimenta do karate, eu admito. Mas. Pensei que era para o balé. Eu acho que o pompom podia assentar dentro. Eu estou a falar das boinhas. Se bem que hoje em dia está na moda. Não, hoje no Taekwondo também já vês campeonatos que eles usam leggings, usam um de boca, ou seja, a parte de cima tradicional. E são brilhantes, são brilhantes. São brilhantes, eu digo, os atletas, não estou a falar dos leggings. Os leggings Mas agora, acho que pô, passava leggings. sem assistir a determinadas vestimentas das artes marciais. Sim, sim. Estão a fugir bastante ao tradicional. Não é? Pois, passa um bocadinho. Rui, sem dispersar mais, Chuta. eu queria que nos falasses disto, dentro do campo, como treinador, estando ligado de certa maneira, direta ou indiretamente, à Federação, alguma peripécia, algum momento mais caricato que gostasses de partilhar connosco? Olha, há momentos muito caricatos. E Eu sei que há com os coisas, anos a gente tem sempre, nunca se lembra de todos, há coisas mas sei giríssimas que ficam para a memória. Fui percebendo. Eu, aliás, podia usar este painel que está aqui para falar do Homem-Aranha português. Não, Que isso vai ficar para o programa. Vais que eu não, virar para este programa. não sei Mas se... ele levas com umas teias. Assim. Não, quero esse dia não venho. Não, tens que ver Tem muitas coisas. o programa, o programa 0, não é? O primeiro, que é da apresentação minha do Ricardo, que são estes dois bonecos que estão aqui. Então, se calhar o Homem-Aranha é capaz de fazer uma apresentação. Queres que traga a licra? Pessoal, O Homem-Aranha tem que se olhem bem para o apresentar. Homem-Aranha, porque os super-heróis normalmente são muito. Não quer dizer que seja o caso. São uma inspiração. Eu acho, pronto, isso é a minha ótica, fica um bocado abichanado porque eu nunca percebi porque é que os super-heróis. Eu também não. Tem a ver com musculatura. Exatamente. Mas Exato. depois Também fica não é verdade, desproporcional. Eu nunca percebo porque é que tem as cuecas por fora. Isso é o super-homem, não é? Havia alguém que dizia que eles Vermelho, ainda por cima. vestiram-se à pressa Pois- e salvou-se. O gajo foi lá, eu fico sempre com a ideia, olha, preto, aquilo está frio, o que é que se passa? Eu não sei. Pronto, mas são ideias. Aquilo dá um ar mais atlético, não é? Ah, é? Deve ser, sei lá. Mas, por exemplo, quando vocês vestem aquilo, há a sensação de ficar mais frio e as coisas mingarem, não sei. Essa pergunta é. Depende do cliente. Quando passares pela cadeira, vais ter uma chatice certeza absoluta. Posso ir entrevistador nesse dia, põe em casa. Pá, podemos negociar isso. Então, Olha, sem Se brincar, acabar o sem teu brincar. aniversário, eu vou. Sem brincar. Não, situações giras nós já tivemos algumas. Eu acho que hoje aquilo que mais caiu enquanto incómodo, mas que se tornou rapidamente numa situação curiosa, é um bocado quanto mais falas mal de mim, mais as pessoas te vão conhecendo. Então é muito curioso porque o que é Vocês têm a ver com o karma? Que muitas vezes se fala. Pá, eu não sou vingativo, eu sou unificador, sempre fui, e gosto de ver as pessoas. Aliás, uma das coisas que eu não falei no início, eu estou à frente da Associação de Campo do Norte. Eu ia falar no final e íamos perguntar um bocadinho isso, que era, estás aqui na qualidade do Rui Araújo, que depois também falhaste um bocado na apresentação, mas de treinador, de presidente, Alguém ou tem um CEO, boné com umas orelhas de ou presidente da ANAC, que é a Associação Norte. Sim, sim. Então, quando nós pedimos para apresentar, é um bocado isso. É ok, eu sou o Rui Araújo, estou a brincar contigo, mas é isso, porque tu estás cá na qualidade de presidente da Associação Norte de Campo, ok? Está a fazer um trabalho muito produtivo em detrimento da evolução do campo. Estás cá como treinador. Alguma coisa que eu tenha me esquecido? Quer dizer, eu já tive aqui uma série de cargos. Exatamente. Mas os cargos Também associados... estiveste na arbitragem. Sim, eu fui vice-presidente da ANAC durante algum tempo. Desculpa, aliás, a referência à ANAC, à KPN. Sim, à KPN. Eu enganei-me, peço desculpa. A ANAC é muito importante neste momento para a organização daquilo que é a arbitragem, porque... Nós vamos ter cá, não vale a pena perderes muito tempo, porque nós vamos ter cá os árbitros a explicar. Mas eu ia falar do meu papel, da minha passagem por lá, Claro. porque de facto o trabalho dos árbitros é um trabalho muito complexo. Ingrato. Toda a gente conhece a mãe, não é? Exato, conhece a mãe e mais. E a família. Quem é do Norte sabe que
o árbitro é sempre o bombo da festa. Foi isto que eu aprendi durante a minha vida toda. Portanto, ou seja, quando um gajo perde, a culpa é do árbitro, certo? Ou seja, nunca é nossa. Mas, assim, enquanto presidente da Associação de Campo do Norte, também a história é curiosa, porque eu ia passar um bocadinho por aí. Se calhar, até juntava aqui as duas coisas, eu não queria estar a monopolizar muito a conversa, porque isto também é suposto ser aqui uma conversa fixe para todos, sendo o primeiro programa. Não, nós estamos a adorar. Mas aqui, uma das coisas, por exemplo, que se notou bastante foi isto. O norte do país não estava unificado, mas ele existia. O campo já existia a norte. Tu achas que está mais unificado agora? O que eu acho é que ficou mais unificado. Acho que ficou porque o projeto que se definiu a norte, juntamente com a Federação, não foi só a norte, foi a norte, a centro e a sul. A ideia era criar uma associação regional ou três, neste caso, e as ilhas também. Sim, recordo-me disso. De forma a que o grupo estivesse focado, unificado. Mas essencialmente focado no desenvolvimento da modalidade. Porque repara, se tu tiveres uma associação com treinadores e não aquela associação típica que nós fazemos em Portugal, que é o homem, a esposa, o filho, a avó, o tio, ou seja, isto é aquilo que nós temos em termos associativos, o plano associativo, porque a maior parte das pessoas também não quer muito estar ligada às associações. Dá sempre muito trabalho, rentabilidade zero, Tem duas. mas todos nós temos que, e dependemos disso, porque De uma certa maneira, também temos que contribuir. cumprir a lei. Para cumprirmos a lei temos que ter uma associação legal, não é só fazer um clube e já está. Se não, pronto, se não somos só mais uns, e não tem mal nenhum, se estivermos a fazer desportos, é quase como ao futebol. Se formos agora fazer uma peladinha, nós todos, eu não me vou inscrever na Federação Portuguesa de Futebol só para fazer uma peladinha, não é? As pessoas podem fazer campo. Mas a Associação de Campo do Norte teve esta coisa muito curiosa que foi, não só unificar uma região, como mostrar à maior parte das pessoas que por muito mal que digam da modalidade, não é isso que vai prejudicar. Aliás, grande parte do mal dizer muitas vezes que vem da modalidade até vem de praticantes. E eu compreendo, porque repara, aquilo que era há muitos anos atrás, hoje já não é assim. Se tu há muitos anos atrás tinhas pessoas que diziam assim, eu sou o mestre, então se eu sou o mestre vocês têm todos que me respeitar. Hoje é um pouco assim, mas nós já não vivemos, as pessoas já não vivem propriamente disponíveis para estar a agradar uma pessoa. O mestre já se adapta um bocadinho a cada aluno, não é? É isso que queres dizer, não é? É um treinador. Sim, é um treinador. E eu sei que isto é polémico, porque a seguir vem os outros, não é bem assim, o Rui é muito jovem, o Rui está cá há pouco tempo, porque há realmente mestres que estão há 50 anos, mas a questão também é esta. Acho que nós precisamos de nos atualizar. Eu não estou a dizer com isto que nós deixemos antes de... havia esse paradigma que era a idade era um posto, não é? Mas, sim, eu conheço um escritor que diz, um escritor brasileiro, que tem uma frase que eu adoro, que é: não te fies nos cabelos brancos porque os imbecis também envelhecem. Não estou a falar dos nossos mestres, mas estou a falar de muita gente que vai envelhecendo e não acompanha aquilo que é a evolução. Então, nós temos aqui algumas pessoas, e eu não vou falar no campo, porque no campo, felizmente, nós estamos muito bem salvaguardados. E vai havendo formações e vão dei aqui uma quebra, mas no Norte, por exemplo, o campo já estava representado. A ANCDA já existia no Norte há muitos anos. Sim. E de uma forma muito forte, ainda hoje cá está muito forte, está connosco. E o que é que aconteceu? O que aconteceu basicamente foi que os outros clubes que não estavam, aliás, quando foi formada a AKPN, foram todos convidados a fazer parte da AKPN. Mas houve clubes que sim, outros clubes que não quiseram, pronto, e as coisas foram-se fazer. O papel da AKPN foi uma coisa muito curiosa, e falaste de situações engraçadas, e eu sei que estou a trazer aqui um lado mais sério, mas foi uma coisa muito curiosa. Foi, a AKPN surge para desenvolver a modalidade na região. E descobre rapidamente que a maior parte dos treinadores, ou aqueles que até almejavam ser treinadores um dia, não só não o conseguiam fazer porque não conseguiam trabalhar sem ter que dar uma satisfação ao mestre. Nem tinham qualificações. Nem tinham qualificações para o curso de treinador, nem sabiam muito bem o que fazer. E a Associação de Campo do Norte foi, na altura, essencial para que quase toda a gente pudesse avançar com as suas associações. O próprio Ricardo, na altura, conversámos o que é que vamos fazer, o Tiago Mendes. Foste uma das pessoas que me ajudou. Mas a ideia era mesmo essa. É essa a questão que eu acho que é importante. Tem que haver um meio de ligação com uma federação, porque... O que era muito complicado na minha cabeça, ele tornou simples. Sim. Mas olha, fui bastante julgado por isso. Mas o que é certo é que não foi só contigo. Vamos agradar. Ora, aí está. Mas repara, era aí que eu queria chegar. Nós, muitas vezes, temos que passar alguns caminhos difíceis, mas no fim acaba por ser muito engraçado. Mas na altura, muita coisa que se falava não era verídica também.
por isso mesmo é que eu ia dizer isto. A maior parte das situações complexas em que nos deixam são situações que não são reais. Porque aquilo que é de facto real é eu dizer assim, Ricardo, vamos fazer um projeto bonito, um projeto em que inclua crianças, adultos, vamos treiná-los com capacidades psicotécnicas, ou seja, eles vão crescer bem, não vão ser só lutadores, vão ser melhores homens, melhores mulheres, e vão crescer dentro de um ambiente seguro, que é isto que se pretende no fim do dia. Sim. Para além destas situações, depois aconteceram coisas como, por exemplo, as pessoas não conheciam o Rui Araújo. Então a situação mais caricata, que eu acho que nunca contei a ninguém, ou poucas são as pessoas que sabem, é que eu em 2019... Não é nada como aquele, como é que era o teu colega? Humorista. Grilo, não vais contar nada que depois... Não. Estou a brincar. Não é meu colega. Eu vou contar uma história Colega. que só me diz respeito a mim. Eu fui árbitro durante 10 anos, ou seja, e as pessoas só me conheciam com a gravata e com a camisinha branca, era uma coisa muito engraçada. Em 2019, o campeonato europeu foi em Vila Franca de Xira. Portanto, vocês estiveram lá. E foi aí, no Praça. E eu fui competir. Eu lembro de me enganaste. E foi muito enganei-me escrevendo, não foi Eu como lembro de árbitro. me enganaste. Ganhei as duas provas a que fui. Mas foi muito engraçado porque, e eu guardo, Não estavam habituados a ver. quando eu entrei no tatami, fez silêncio no pavilhão. E como era um campeonato europeu, o que é que eu achei? Que estava a ser feita alguma homenagem a alguém. Ou seja, que havia alguém que, ou seja, não sei lá, alguma coisa que se estava a passar diferente, tipo o Presidente de Câmara ter aparecido ou qualquer coisa. E na realidade, depois a equipa que estava comigo, aquilo que me disse foi que o pessoal tinha parado por ver o árbitro entrar. Porque nunca ninguém me tinha visto isto competir. Aquilo para mim foi constrangedor. Porquê? Fora da caixa. Porque eu na altura não reconhecia. Faz lá com o sotaque. Fora da caixa. Sou fã dos dois. Um dia destes quero ir lá dar uma voltinha. Estamos numa massa no gajo e estamos dentro do Rolls Royce. Foi o que eu fiz, pá. Depois vamos dar uma volta. Foi o que eu fiz. Pois, O próximo vai ser no GT3. tu não és burro. Eu não sei se ele cabe na mala, mas vai continuar essa forma. Vamos lá ao assunto, vamos lá. Eu tenho que ser aqui o mediador. Pronto, então a situação foi essa. Foi a situação que eu me lembro de ser mais engraçada para mim. Porque não o facto de eu ter ganho, porque ganhei de facto, ainda levei nas orelhas porque uma das formas eu alterei um bocadinho, depois também existe esta questão. Na altura havia o hard e o soft. Nessa... Mas eu alterei ali um bocadinho só para lhe dar um bocadinho de show e pronto. Eu não devia ter feito porque a forma é uma forma de base colada ao chão e o meu diretor técnico, o professor Bruno Rebelo, viu e depois disse. Mas às vezes estudámos outros adversários e às vezes... É exatamente isso. Aquele adversário foi bastante bom. Se calhar se eu der aqui um pouco mais de... Foi tática. Foi tática. Não é? Foi tática, foi muito engraçado. E foi engraçado É que eu já fiz isso. Eu cheguei lá e achei que ia ser como Normalmente set offices. Pois. Ele sabe. Houve Já fiz muita coisa. a chegada foi engraçada também porque eu fui ver os meus adversários. Na altura nós ainda não éramos tutelados, ainda não tínhamos especialidade pública desportiva, ainda era tudo muito feito por nós. E eu achava que na minha idade, não é, que já estava ali nos endas, achava que ia ter 3 ou 4 adversários e tinha 17. E eu pensei, Isso é muito importante. Um dos entrevistados vamos ter cá, ou nós vamos ter, entretanto, campeonato, se calhar quando passar aqui a entrevista, já passou, mas vamos ter o campeonato do mundo e é importante isso, é a malta ter a noção do número de atletas que tem e a dificuldade que às vezes os atletas têm. Muitas vezes é campeão. Ok, é campeão, mas se calhar teve uma data de combates, uma data de adversários pela frente. Isso também depende muito da disciplina, não é? As idades, os pesos, idades, sim. as artes marciais é muito por aí. Sim. Olha, Rui, sem alongarmos mais, queria-te fazer umas últimas perguntas que era quem gostavas de ver aqui sentado e porquê? Quem gostavas que entrevistássemos e porquê? Ora bem, olha, eu Nós vamos fazer isto a todos os convidados. Gostava de ter Primeiro, cá. gostaste de estar cá? Eu já disse no início e adorei a experiência. Eu gosto muito destas coisas, principalmente porque gosto muito do tempo. Gosto muito de vocês também. É bom que sim. É bom que Não é Recife. Há problema nenhum. Eu tento comer água. Alguém me deu água. Estavas a brincar, estavas a Só brincar. um bocadinho, vou ver só mais um bocadinho. Pode ser que morri e fico Exato, formado. a gente não meteu nada aí, nem nada aí. Exato. Tudo... Olha, por mim era boa. Eu tenho uma viagem para fazer, mas olha, dormir não está tão muito, é na boa. Eu gostar, olha, vou-te dizer quem é que eu gostava. Que eu acho impossível, mas não é impossível. Acho que era o ministro para o desporto.
e vocês fazerem uma entrevista com ele, sentadinho nesta cadeira, e perguntar-lhe, por exemplo, porque é que nós não temos em Portugal um ministério. Vamos apontar. Certo? Podes apontar. Nem que seja, mandas uma mensagem ao nosso presidente Marcelo, estamos quase em eleições. Pode ser que eles expliquem. Nós agora não temos patrocinadores, temos a GFC, temos a E9 Concept, temos aqui a óptica, temos aqui um ou dois patrocinadores, mas a nossa ideia é termos, entretanto, a Sol Verde, portanto. E por aí fora o Ricardo vai tratar disso. Estou à espera, eles vão nos contactar. Eles vão nos contactar. Portanto, pode ser que a gente consiga. Posso deixar uma sugestão? O homem do Fora da Caixa foge no GT3, eu venho contigo, eu ajudo, na boa. Posso até pôr aquela máscara Eu só tenho dois lugares, ele não pode Espera, ele vai à frente. Eu Rolls Royce. E a gente Já estou a dispersar. Não estamos nada, espera aí, não estamos, eu já lá vou. Agora, quem é que tu podias e devias convidar? Olha, nós falamos há pouco na questão da arbitragem. O Diogo Henriques neste momento é o Sim, isso já está programado, temos cá a arbitragem. Já está. Essa é a minha sugestão. Ou eventualmente alguém do Sul. Nós temos pessoas no Sul que são pessoas muito importantes para a modalidade. Talvez não estejam tão unidos do ponto de vista organizativo, mas têm boas equipas e são bons treinadores. Lembro-me, por exemplo, de um grande atleta nosso, que é o Luís Tavares, que eu acho que também era uma pessoa que podia vir dar o contributo dele enquanto lutador e treinador. Uma pessoa com grandes valores marciais e conseguiu-se adaptar bem, que é uma coisa que nem toda a gente consegue. E depois, reparem, ainda agora esteve no campeonato regional e foi competir. Foi surpresa da maior parte das pessoas no Centro-Sul. Esteve a competir. Uma máquina. Pronto. Mas há outros, há imensos. Sim. Eu não quero estar a falar como não queria falar nas outras artes marciais, principalmente por respeito a alguns, porque há tanta coisa que tu depois falas e as pessoas dizem, mas não falou de mim. Não, falei no Luís, porque acho que o Luís que merece alguma forma. Mas lembro-me imenso, olha, o nosso professor Bruno Coelho, eu acredito... Sim, mais para a frente vamos querer. Eu acredito que ele tivesse muito mais a dizer, mas também acredito que o lado do institucional, a exposição. Não, eu não diria só isso, porque ele é um homem que está naturalmente disposto. Agora, o que me parece é que é muitas vezes injustiçado, porque a maior parte das pessoas acha uma coisa, mas não conhece a realidade. E ele não tem isto serve. líder. Ponto. Não, sabes como eu costumo dizer, às vezes como treinador, nós acabamos por ser um bocado impulsionadores e líderes, não é? À nossa maneira. Sim. Se queremos agradar a todos, temos de ser vendedores gelados. Porque senão nunca vamos conseguir agradar. Então é um bocadinho por aí, mas por exemplo o professor Bruno é uma pessoa que muito possivelmente vamos tentar fazer um forcing para ter. Bruno. Até para mostrar um bocadinho nada que a malta do Norte não faça quase todos os meses. Portanto, já não vai ver. Fica. Não, ele vem. Meu marido. Se pedirmos com carinho, eu acho que ele vem. E depois vir este trabalho 2, eu acho que ele virá com todo o gosto. Portanto, Rui, olha, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Olha, a minha resposta à tua pergunta não é só o facto de estar cá, é o facto de vocês estarem a fazer uma coisa que nem toda a gente faz. Fazer um podcast é fácil. Difícil é fazer um podcast acertado. E há coisas que muitas vezes ficam ali no ar e as pessoas não têm respostas. E uma delas tem a ver com as artes marciais. As artes marciais, no seu geral, não têm respostas. Muitas vezes. E não é por mal, eu acho que muitas vezes as pessoas estão tão ocupadas com as suas escolas e com os seus atletas que não conseguem absorver informação suficiente ou manterem-se atualizados. Nós temos a Confederação de Desporto de Portugal, nós temos a Confederação de Treinadores de Língua Portuguesa, nós temos o IPDJ, temos imensas entidades sempre a dar formações, mas não é fácil irmos a todas. Para já, engloba custos, por isso é que o nosso secretário de Estado para o Desporto, é isso que eu queria dizer, não é ministro que nós não temos. Pode ser que quando a gente tenha, consigamos ter pelo menos meios para poder... É um problema de todos meios para conseguirmos produzir um bocadinho mais para a nossa e potenciar mais as modalidades de esportes de combate, porque infelizmente é um dos problemas. Mas obrigado por me terem recebido e por me convidar. Calma, por último, e que já vai longo o tempo, eu queria te perguntar só, até porque um dos patrocinadores da EGFC, que depois vamos passar à frente e explicar melhor,
Eu queria que nos dissesses qual era o combate que gostavas de ver aqui na nossa GFC. Ou numa próxima GFC. Olha, o Tavares, o Luís Tavares, era um dos que estava. Estás a puxar a velha guarda, isso parece-me bem. Eu vou-te dizer porquê, porque eu acredito que o Luís, mais cedo ou mais tarde, diga assim, já chega. Todos nós conhecemos o Luís, ele é o último guerreiro, acho eu, de pé, porque ele de facto consegue ainda hoje manter uma linguagem, uma forma de expressão social muito ligada àquilo que era o passado. Que é a velha guarda. Se adapta a tudo, não é? Só que ele adaptou-se tão bem a isto e está tão disposto que eu acho que ele merecia esta exposição que o UFC podia trazer e uma despedida. diferente. Eu não digo que seja uma despedida, pronto, isto é Vale, sim, mas o mediatismo e tudo envolvido. Agora, quem estaria do outro lado? Pode ser o Ricardo. O vestido de Homem-Aranha. Não mereço isso, mas seria interessante, sabes o quê? Eu pareço o meu Homem-Aranha a fugir. Eu vou dizer, eu tenho um Com combate toda a para ele. certeza, com toda a certeza. Nós tentámos fechar no ano passado, que era o Ricardo, com o Gonçalo. Que eu ainda não desisti. mas- Gonçalo de Coimbra. Sim. Gonçalo, braços. Gonçalo Souza. Que eu acho que era um combate brutal. O que é que achas? Eu acho que sim. Eu acho que sim, quando for, diz-me. Vamos tentar fazer acontecer. Eu acho que ele tem que fazer mais abdominais. Estou a ver ali um Também, mas não, eu ouvi dizer que o outro também vai cansar. Nos primeiros 5 anos estás perdoado. Não está, olha lá. Eu sou pai e nunca deixei de ter o meu six-pack. Fazemos o seguinte, no verão vamos comprar. Olha, bem já o media. Meus amigos, Vamos embora. por esta está feita. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Sigam-nos nas redes sociais, não se esqueçam. Coloquem gosto, subscrevam aqui o nosso canal. E não percam, porque em breve temos novidades. É.